Olá, hoje nós vamos começar a série Manifestando os Dons e eu quero introduzir o que essa série significa. Nós aprendemos na última série dessa coletânea, serão 4 séries, uma série sobre poder, que já foi, a série sobre a manifestação dos dons, que é essa, haverá uma série sobre unção e por fim uma série sobre autoridade. Tudo isso tem a ver com a coletânea chamada Ministre. Por que ministre? Porque para você ministrar você precisa conhecer esses 4 assuntos e dominar pelo menos parte deles. Então nós vamos passar, a partir de agora, várias manifestações dos dons. Eu não vou dar uma aula sobre os dons, tem até algumas aulas gravadas antigas no canal. Eu vou repetir tudo de novo. Tudo de novo que estava ali nós vamos trazer de novo. Só que cada aula vai ter um tema de manifestação. Eu não vou me reter a começar a falar de um dom e terminar a falar sobre aquele dom. E eu também não vou trazer aquele plano cartesiano de dons vocais, dons de inspiração, dons de poder. Por que eu não vou trazer? Porque existem dons que são de inspiração ou revelação, mas você pode vocalizar. Ou dom de profecia, que você não precisa trazer para fora aquilo que você está ouvindo. Então, dessa forma, eu creio que os dons eles não têm a necessidade de serem estudados assim. E existem momentos onde vários dons vão operar ao mesmo tempo. Por essa causa eu prefiro falar sobre as manifestações dos dons do que dos dons em si mesmos. São 9 dons. Línguas, profecia, interpretação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos, fé, curas e poder, também chamado de operação de maravilhas no grego, né? Então, como nós vamos falar desses dons, eu prefiro falar das formas como eles operam, do que apenas falar, existe um dom assim. Eu quero falar da forma como eles operam na prática. É claro que vai ter textos bíblicos, mas eu quero trazer a prática. Nós vamos começar com Jó 33,14, e o tema da aula de hoje é clareaudiência. Clareaudiência significa ouvir claramente. É um termo francês e significa ouvir claramente. A pessoa que é clareaudiente ouve a voz de Deus, seja no seu coração, no seu sentimento, no seu ouvido, e sabe como cooperar com essa lei. Tem a ver com a capacidade espiritual do homem, pelo dom de profecia, de se conectar com o mundo espiritual. E é uma das facetas que, por sua vez, manifestam vozes e sons. Então, pela clareaudiência, você pode ouvir o reino de Deus. Você pode ouvir um anjo falando com você, um demônio, Deus, uma pessoa. Tudo isso tem a ver com a clareaudiência. Tudo aquilo que tem a ver com ouvir. Está bem? Jó 33,14, para a gente basear o nosso ensino, diz o seguinte: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Mesmo que o homem não ouça o que o Eterno está falando, o Eterno está sempre falando e dando sinais de inúmeras formas. Ele pode falar com você através de um cheiro, ele pode falar com você através de um paladar, ele pode falar com você através de um tato, ele pode falar com você através de uma voz no seu ouvido, ele pode falar com você através de uma voz no seu coração, ele pode falar com você através de uma impressão, também chamada testemunho interior, ele pode falar com você através de uma visão na sua mente, ele pode falar com você através de uma visão nos seus olhos, ele pode falar com você através de um sonho, ele pode falar com você através de uma saída do corpo, arrebatamento em espírito, que é bem parecido com um sonho. Ele pode falar de inúmeras formas, ele pode colocar um número que para você faz sentido, ele pode colocar uma placa em um carro, ele pode fazer inúmeras coisas. Ele pode colocar um nome de alguém numa placa que você olha para o nome, lembra da pessoa e aí ele traz uma revelação sobre a pessoa. Ele pode colocar um símbolo, que você olha para aquele símbolo, lembra dele e ele fala com você através disso. São inúmeras formas que o Eterno pode falar com você. E o que você precisa fazer? Primeiro de tudo, estar aberto. Se você está disponível, Deus vai falar com você. Na verdade, Ele fala o tempo todo, mas você tem que estar aberto a ouvir. E para isso você precisa estar disponível. E a segunda coisa, você não pode ter medo. A partir do momento que você tem medo, você retrocede ao invés de avançar. E tudo no mundo espiritual vai ter a ver com o seu sentimento também. Então, se você tem medo, você está regredindo. Mas se você tem confiança em Yahweh Tsevaot, no Senhor dos Exércitos,
você vai progredir, você vai avançar. O intuito do usufruto da clarividência, seja para si, seja para outros, tem por objetivo cumprir a vontade de Deus, expressa pela lei do Espírito da vida que mora dentro de nós. Então, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ele mora dentro de nós e ele escreve no nosso coração a Torá de Yahweh, a lei de Deus. E essa Torá, ela leva um tempo para ser escrita, né? Nós falamos sobre o Novo Nascimento e depois que o Novo Nascimento ocorre, ela começa a ser escrita nos nossos corações. E o que nós precisamos é corresponder com essa Torá escrita nos nossos corações. Quantas vezes você vai fazer alguma coisa e você se sente mal, uma vontade de não fazer, ou você quer tomar um outro caminho para ir para o mesmo lugar? Por quê? A Torá do Espírito da vida. Porque aqueles que são filhos são guiados pelo Espírito. E para você ser guiado pelo Espírito, você precisa ouvir a voz de Deus, no mínimo. Ou sentir no seu espírito aquele testemunho interior. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como você sabe que é filho de Deus? Sabe sabendo. Você tem uma certeza, ninguém precisa te dizer que você é filho de Deus. Você sabe sabendo. Por quê? Porque o Espírito testifica em você. Então essa é a forma mais simples da clareaudiência se manifestar. É você ter uma convicção, sendo que vai contra a lógica muitas vezes, sendo que vai contra a razão muitas vezes, mas você tem aquela convicção. O que é isso? É uma fração da clareaudiência. Você, em contato com o Espírito de Deus, recebe uma informação dele. No mundo espiritual, a comunicação geralmente se dá por impartição. Ela é comunicada de uma forma que vai além de sons, que vai além de boca, que vai além de pensamento. No mundo espiritual, eu posso receber inteiramente um livro. Cadê? Tinha uma Bíblia. Espiritualmente, você pode simplesmente receber um toque, pá, e receber um livro inteiro. As pessoas que têm a palavra de sabedoria vão saber muito bem disso. Que às vezes com 30 segundos o Eterno abre e desabrocha todo um conhecimento que você leva dias, horas, meses, anos para escrever, para trazer para o papel, para passar para frente. Assim como essa série. Essa série eu já tentei fazer ela antes, e está no canal, eu não vou apagar, vou deixar. Mas não veio com tanta força como agora. Por quê? Porque o Eterno trouxe coisas totalmente novas que eu não sabia e internalizou dentro de mim, e agora essas coisas vão vir à tona, vão vir à prática. Então, eu quero dar alguns sinais que você pode ser clareaudiente, ou seja, que a voz será uma forma mais simples do Eterno falar com você. Primeiro sinal, você ouve chamarem o seu nome. Geralmente uma pessoa clareaudiente, independente se é Deus ou não, eu não vou tirar essa aula para falar que é Deus e que não é. Eu vou falar como funciona, porque você, pelo Espírito, vai saber se é Deus ou se não é o que aconteceu com você. Uma pessoa clareaudiente, ela ouve chamar o seu nome diversas vezes. Quantas vezes você está fazendo alguma coisa e ouve te chamar e você olha e não tem ninguém? Por que isso acontece? Porque o mundo espiritual está tentando manter contato com você. E como tudo tem a ver com a nossa mente, a nossa concentração, às vezes precisa de um fator externo forte para você abaixar a sua mente. O livro de Daniel, capítulo 7, vai dizer o seguinte: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça. Presta atenção, da sua cabeça. Quando estava na sua cama, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitaram um mar grande, e aí segue a profecia. Então, o que Daniel estava fazendo? Daniel estava deitado. Por quê? Porque passaram-se sonhos e visões da sua cabeça enquanto estava na cama. Quem deita, deita para relaxar. Deita para relaxar, para descansar, para dormir. Consequentemente, esse relaxamento vai abaixar o nível da sua mente. Você sai de um nível de totalmente desperto
e vai abaixando, vai ficando concentrado, e vai abaixando um pouco mais, e vai entrando em níveis de sono, até que chega o nível mais profundo de sono, né? São 5 níveis que a nossa mente trabalha, pelo menos é o que eu sei. E o primeiro é muito desperto, o último é muito sonolento. É um sono profundíssimo, né? Inclusive, quando você está andando entre o segundo e o terceiro nível, é ali que ocorre uma saída fora do corpo, né? Tem pessoas, por exemplo, que elas só conseguem ouvir a voz de Deus se elas pararem, sentarem, acalmarem. Fala, Deus. E aí ela ouve. Tem pessoas que pelo treino já conseguem ouvir a qualquer momento, né? Jó 33:14, eu vou ler o restante. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou visão durante a noite, que é uma saída do corpo, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, e ele pode falar aos ouvidos deles para aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-los do orgulho. Então, quando nós deitamos, o que acontece? O sono profundo cai. Quando o sono profundo cai, o cérebro que estava assim, vai descendo. A atividade que era uma atividade frequente vai diminuindo. A frequência cerebral vai diminuindo. E quando isso acontece, ele pode falar aos seus ouvidos. Então, se você fala assim, eu nunca ouvi a voz de Deus, deita, relaxa e espera. É certeza que você vai ouvir. É certeza. Por quê? Porque você vai acalmar a sua mente e vai se preparar para entrar ali naquele lugar. Então, o primeiro sinal é ouvir chamar o seu nome. 1 Samuel 3, do 2 ao 10. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando fracos e já não conseguia enxergar, estava deitada em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontra a arca de Deus. Então o Senhor, Javé, chamou a Samuel, Shemuel, e Shemuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não, chamei, volte e se deite. Então foi e se deitou. De novo, Yahweh chamou Shemuel, e Shemuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Disse ele, não, filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Shemuel ainda não conhecia Yahweh. Ele não conhecia Yahweh. Olha por quê. Pelo fato de ele não conhecer Yahweh, ele ignorou a voz de Yahweh. Presta atenção. A palavra de Yahweh ainda não lhe havia sido revelada. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, e Deus era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, o Mashiach se revelou para muitos profetas, né? 1 Pedro vai dizer que esses profetas buscaram acerca da salvação por causa do Espírito de Cristo, o Espírito de Messias, o Espírito de unção que estava dentro deles. Então, da mesma forma, nós só podemos conhecer a Yahweh através de Yeshua. Nosso contato com o Messias Jesus é que vai nos levar ao eterno. Então, pelo fato de Shemuel não conhecer a Yahweh, e a palavra do Senhor, a palavra de Yahweh, a Memra, nunca ter sido manifesta a ele, ele não entendeu. Ele não entendeu. Por isso que nós precisamos orar, para que a gente possa conhecer o Senhor e a vontade do Senhor. E quanto mais nós prosseguimos em conhecer, a palavra do Senhor é revelada a nós. E quando a palavra é revelada a nós, nós temos um pleno profético. O profético está baseado em Apocalipse 19:10. O testemunho de Yeshua é o espírito profético. Então todo o profético se baseia em Yeshua. Yeshua é a porta e nós temos que entrar e passar por ele para que nós possamos viver o reino do eterno aqui na terra. Continuando. Yahweh chamou a Shemuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até ele e disse, eu estou aqui, o Senhor me chamou? E ele percebeu que Adonai estava chamando o menino. Ele disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala Yahweh,
pois o teu servo está ouvindo. Então Shemuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes, Shemuel, Shemuel. E Shemuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Então ele estava deitado, presta atenção ao padrão. Ele estava deitado, relaxado, com a mente calma. E o Eterno falou. E quando o Eterno falou, ele recebeu essa palavra. E foi tão nítido para ele, como a gente leu em Jó, que fala aos seus ouvidos, foi tão nítido que ele achou que fosse Eli. Mas não era Eli. Não era Eli. Era uma voz dentro dele tão forte que parecia física. Aliás, na minha opinião, foi física. Né? Segunda característica que você pode ser um clareaudiente. Você ouve barulhos e ruídos. Quem é clareaudiente ouve e odeia barulhos e ruídos. É uma pessoa que não gosta de som alto, é uma pessoa que não gosta de muita conversa, muita aglomeração, porque incomoda. Né? O clareaudiente, às vezes, ele está comendo num restaurante, alguém bate o garfo no prato e para ele é terrível, né? Ou talvez até a voz de uma pessoa que é muito aguda, para ele é insuportável, né? Os clareaudientes, principalmente aqueles que ouvem com mais clareza, porque existem níveis, né? Aqueles que ouvem com mais clareza, geralmente eles têm um ouvido absoluto, né? Para quem é músico sabe o quanto é importante o ouvido absoluto. Para quem tem a clareaudiência, é totalmente irritante alguns sons que costumeiramente outros amam ouvir. Isso se dá porque é guiado pelo que ouve, portanto esses barulhos atingem diretamente a frequência das suas mentes e isso traz uma influência negativa. Então às vezes um barulho te faz ficar inquieto. O clareaudiente, ele ouve alguém irritado e ele já fica mal. Ele sente assim, claro, é uma reação comum de todo mundo, mas o clareaudiente ele fica muito mais agitado com aquela reação. E aí ele tem que tentar contornar, colocar uma música calma para ver se respira e prossegue. Terceiro, o clareaudiente tem ou teve alguns amigos imaginários. Presta atenção. Nem todos os amigos imaginários são de fato imaginários. A maioria deles eram espíritos. Seja de Deus, seja não. Sejam do bem, sejam do mal. A maioria deles eram espíritos. Né? Por quê? Porque a mente se conecta com o mundo espiritual. E como a criança ela não tem preconceitos, ela não tem crenças limitantes, como um adulto tem, para ela é mais fácil perceber e ouvir o reino do Eterno. Então, às vezes, ela está tendo contato com um espírito imundo, mas ela nem percebe. Né? Como foi o caso de uma criança que fez um desenho, desenhou uma família, e junto do desenho ela fez um bicho terrível, que era o amigo imaginário dela. Mas não era amigo imaginário. Né? Eu ouvi de uma moça que passou pela libertação, e ela tinha um amigo imaginário, e esse amigo imaginário deu as caras. Ele manifestou nela. Né? Era um espírito imundo que se passava por amigo imaginário, desde a infância, carregou e acompanhou ela a vida toda. Quarto, ama música. Olha, de fato, muitos profetas no Tanar eram musicistas. Né? A gente tem os exemplos dos profetas videntes, nós vamos falar lá na aula sobre unção. Os profetas videntes, eles tinham também uma ligação com música. Você pode ver que muitos que eram do templo eram músicos. E as suas faculdades de audiência otorgam essa sensibilidade maior para a música. E a música ela é algo tão incrível que ela abre você espiritualmente, né? Como a gente falou na aula do Livre Acesso, quando você coloca uma música, aquela música vai abrindo você. Aquela música vai abrindo você. Eu até queria colocar algumas aqui, só que por medo do copyright decidi não colocar. O exemplo está lá em 2 Reis 3, do 15 ao 17. Mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder de Yahweh veio sobre Eliseu, e ele disse, assim diz Yahweh, cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz Yahweh, vocês não verão nem vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, os seus rebanhos e os seus animais beberão. Então, Elisha precisava trazer uma profecia.
precisava, ele foi pressionado para trazer uma profecia. Ele falou que era um arpista. Por quê? Enquanto o arpista tocava, eu tenho certeza que ele fechou os olhos, ele lembrou do Eterno e já! A mão do Senhor desceu sobre ele. Quando a mão do Senhor desceu sobre ele, ele conseguiu. Então, uma das coisas que vai te facilitar ouvir a voz do Eterno é a mão do Senhor sobre você. É o poder de Deus manifesto. Faça o livre acesso antes de querer orar, porque a sua oração vai ter outro peso. Você vai ouvir a voz do Eterno. Quinto, ouve músicas, toques e zumbido que não estão na dimensão física. Né? Tem gente que às vezes está sentado e ouve sons, ouve músicas, ouve barulhos que não são de fato reais, no sentido terreno, mas são espirituais. Né? Existem muitas pessoas que são assim. Eu me lembro de um culto que eu estava sentado, nossa, até arrepio lembrando. Estava sentado e o pastor estava pregando, e aquela pregação incrível. E do nada eu vi um coral de anjos assim, lindo. E eu comecei a ouvir, no meu ouvido, aqueles sons maravilhosos. Nossa, maravilhosos. Foi algo assim que me tocou muito. Eu me lembro dessa experiência, eu amo muito. É o que o Eterno me deixou viver aquele dia. Foi incrível. 6. Um clareaudiente tem mais facilidade para ouvir do que ler. Né? O clareaudiente ele prefere muito mais ouvir um audiobook do que pegar um livro e sentar e ler. Eu tenho paciência para isso. Não tem. Para ele é áudio, é alguém explicar. O clareaudiente geralmente ele manda muito áudio, ele pede muito áudio. Porque para ele ler é cansativo. É cansativo. Tanto é que se você olhar aqui, meu rascunho é desse tamanho. Meu rascunho é bem pequeno. Bom, agora vamos para como desenvolver a clareaudiência. Eu sei que você quer chegar nessa parte, né? Tirando algumas dicas que eu já dei no começo, eu ainda vou dar mais outras. A primeira, se atente para você. Se atente para a sua voz. Quem é você? Como é o seu chamado? Qual é o seu ministério? O que você gosta? O que você não gosta? Qual é a sua comida preferida? Quem é o seu melhor amigo? Quem você não confia de jeito nenhum? Quando você passa pela situação A, o que passa na sua mente? Quando você passa pela situação B, o que passa na sua mente? Você precisa se conhecer. E de fato, a nossa natureza, por ser pecaminosa e nós que viemos pecando desde o início, nossa natureza foi totalmente contaminada pela inclinação para o mal. Então muitos impulsos que nós temos são da inclinação para o mal. E você precisa conhecê-los. Você precisa combatê-los. A partir do momento que você sabe quem você é, você também tem uma relação de quem Yahweh é. Por quê? Porque você se conhecendo sabe, isso aqui não pode vir de mim. Eu nunca pensaria em uma coisa dessa. E aí você já começa a interpretar quando é você, quando é o Eterno, quando são espíritos malignos. Você já passa a entender melhor o que está acontecendo. Então você precisa se conhecer para batalhar contra o mal. Como eu falei, a luz divina só vem sobre vasos limpos. Então você precisa se limpar. E como você vai se limpar? Conhecendo. Não tem como eu tapar os meus olhos, vendar e limpar a casa. Não vai dar certo. Eu preciso ver a situação da casa para depois começar a limpar. Porque às vezes tem um lugar que está limpo, tem um lugar que está mais sujo, e tem um lugar que eu vou sofrer mais, tem um lugar que eu vou sofrer menos. É igual limpar a cozinha. Tem dias que está uma beleza, tem dias que está horrível. E assim é. Assim é. Nós precisamos conhecer a nós mesmos. Segundo, nós precisamos ter comunhão com o Espírito de Deus. Como eu falei sobre Shemuel, ele não conhecia o Senhor e muito menos a palavra do Senhor. Mas a partir do momento que ele conheceu o Senhor e a palavra do Senhor veio a ele, o Eterno foi revelado. E ali ele passou a ser um dos maiores profetas. Ele é um dos únicos que a Bíblia diz que ele nunca errou uma palavra. Shemuel nunca errou uma palavra. Por quê? Porque ele tinha comunhão, ele já sabia, ele foi treinado, e aquilo que ele aprendeu, ele levou a sério. E ele mesmo foi um dos fundadores da escola dos profetas que havia em Israel. Pessoas comuns eram chamadas a receber dessa unção, a receber desse ensino e passar a ouvir também. E claro, a ver, né? Existiam até profetas videntes no meio do povo.
Então gaste bastante tempo, busque, se dedique, seja íntimo de Yahweh. E ele cada vez mais vai se dar a conhecer a você, vai te ensinar os mistérios dele. Jeremias 33:3. Clame a mim, e eu te responderei, e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Mas para você receber as coisas grandes e insondáveis que você não conhece, você precisa clamar ao Eterno. A partir do momento que você clamar ao Eterno, ele vai te mostrar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Terceiro, ter atenção para os sons que não são da dimensão física. Você precisa estar atento. Lembra que eu falei sobre estar disponível? Você precisa estar disponível, né? Você precisa estar sempre pronto. Uma coisa que eu aprendi, há muitos por aí que dizem que Deus fala 24 horas por dia. Na minha opinião, essa pessoa é uma pessoa louca. Porque você tem o seu dia a dia, você tem o seu trabalho, você tem o seu estudo, você tem o seu tempo com a família. E embora o Eterno fale com você nesses momentos, ele te respeita. Por isso que você tem que dar um tempo para ele. Porque ele também dá um tempo para você. Então ele te respeita, ele não vai ficar 24 horas aqui, você vai ficar louco. Você não vai conseguir concentrar no que você está fazendo. Então, mais do que ouvir a Deus 24 horas por dia, porque para mim é uma utopia, você precisa estar aberto para ouvir a Deus quando ele precisar falar. Quando ele disser assim, filho, vai para o banheiro, e você vai e fecha os olhos e fala, Senhor, pode falar. E aí ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando. Eu me lembro de uma vez que eu estava tomando banho e eu tive uma visão. Eu vi um olho no banheiro. Quando eu vi aquele olho, eu me lembrei. Tem um texto que fala que há um olho que tudo vê, um ouvido que tudo ouve, e que os nossos atos são escritos em um livro. Quando eu lembrei disso. Quando eu lembrei disso, eu fechei os olhos e falei, fala, pai. E o Eterno começou a falar, você fez isso, você fez aquilo, e por isso você está acontecendo isso, por causa daquilo, e etc. Ele trouxe uma profecia me dizendo por que eu estava passando por uma situação complicada, e me disse todas as coisas que eu tinha feito e como eu iria resolver para eu sair daquela situação, e de fato eu saí. Mas ele trouxe uma pequena coisinha para me despertar. Opa, o Eterno quer falar. Muitas vezes o que falta em nós é o despertar da nossa consciência. Nós estamos com a mente tão na terra que nós esquecemos do céu e o céu passa desapercebido. Passa desapercebido. E nós precisamos dar moral para aquilo que o Eterno fala até nós. Atos 2, do 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio um som do céu, como um espírito muito forte, um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. Ou seja, a nuvem entrou naquela casa e ouviu-se o som dela entrando. Quando diz aqui um vento muito forte, também pode ser traduzido do aramaico, ruhá, como um espírito forte, um espírito violento desceu ali, a nuvem entrou naquele lugar. E viram o que parecia línguas de fogo e se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, Leshonot Hadashot, conforme o Espírito os capacitava. Então, naquele momento que o Espírito entrou naquele lugar e eles foram cheios, eles viram as línguas de fogo, eles passaram a ouvir línguas e repetir essas línguas, línguas que existem na terra. Dessa vez eu não estou falando de edificação pessoal, estou falando de línguas que existem na terra. Conforme o Espírito os capacitava. Então esse Espírito forte que entrou, capacitava eles, eles ouviam e conseguiam falar idiomas que nunca aprenderam na vida. Nunca aprenderam na vida. O quarto passo é nunca ignorar o Espírito de Deus. Esteja atento às formas verbais e não verbais. Seja ele falar, filho, vai para o banheiro, feche os olhos, ore. Como também as formas não verbais, no meu caso foi um olho. Quantas vezes eu olho no relógio, são 1, 2, 3, 4, 15, 15, 6, 13, para mim é importante. E outros números que também são importantes. Por que nós não podemos ignorar o Espírito? Porque a partir do momento que você deixa o Espírito de lado, o Espírito se apaga. E se ele se apagar, amigo, para você acender de novo não é fácil. 1 Tessalonicenses 5, 17 ao 21. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito.
Mas não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. O que Shaul está ensinando? Que nós podemos errar. Exatamente. Nós podemos errar, como Ágabo, que falou que Paulo seria entregue aos gentios, mas ele foi entregue aos judeus. Errou. Errou. Né? Então nós temos que pegar as profecias e pôr tudo à prova. E quando nós falarmos de discernimento de espíritos, eu quero falar um pouco sobre como se põe à prova as profecias. Né? Não é o foco de hoje, mas nós não podemos apagar o espírito. Quando você ignora o espírito, ele levanta alguém para falar, e você ouve de novo a mesma palavra umas 300 vezes, você está ignorando o espírito e você está apagando o espírito. Você não pode fazer isso. Quinto, medite e tenha o intuito de ouvir o mundo espiritual. Aguarde e não tenha medo. Como eu falei, o medo vai te retroceder. Tem pessoas que são medrosíssimas. Nossa, eu queria ver um anjo. Lê Ezequiel 1 para você ver como é que alguns anjos são. A pessoa vê um daqui, ela vai infartar, vai falecer. Né? Então existem anjos feios. Segundo o nosso a nossa estigma, a nossa percepção de belo, tem anjos que são feíssimos, mas são do eterno. Assim como tem demônios que são lindos, maravilhosos e não são gente boa. Né? Então, como você vai fazer? Você vai meditar. Se sentar, se acalmar. Aquietai-vos e saber o que eu sou, Yahweh. Então você senta. Querendo perceber o eterno, mas senta, fica quieto, calado. Chega um tempo que a sua mente ela já para de ficar agitada, já para de mandar pensamentos. Você está calmo. Você consegue controlar a sua mente para ela ficar totalmente em branco, como uma folha. E quando ela fica como uma folha, o Eterno passa a escrever, o Eterno fala. E você ouve. Filho, eu te amo. Filho, eu te aprecio. Quero ter intimidade contigo. Você ouve o Eterno falar com você. E sexto, fortalecer o chakra laríngeo. Como a gente falou do chakra laríngeo, um dos sinais de bloqueio dele é a falta de comunicação. Então, às vezes, você quer falar algo, mas você retrai. Claro, eu não estou dizendo para você virar um completo idiota ou um sincero ameba. Né? Sinceridade não é ferir os outros. Sinceridade é ser sincero e falar da forma certa na hora certa. Não é ocultar tudo. Então, você vai falar, você vai trazer a sua opinião. Você vai deixar de ser muito guardado para si, assim, muito antissocial. Você tem que falar, você tem que se expressar para que o chakra laríngeo possa trabalhar. Por quê? Porque é pelo chakra laríngeo que nós ouvimos. Faz o teste. Com a sua mente, cante o hino nacional inteiro. Só com a sua mente, sem abrir a boca. Você vai perceber que tem algo trabalhando aqui, tem algo se mexendo. Por quê? Porque é o chakra laríngeo que trabalha e que traz tanto a sua comunicação quanto a sua recepção. Ele está ligado também com o seu ouvido. Né? E algumas pessoas que têm a polividência trabalhada, e aí a gente vai falar disso depois, elas conseguem ligar o chakra coronário, o chakra laríngeo, o chakra frontal. Então, os olhos e ouvidos e o laríngeo da pessoa estão totalmente ligados, e ela vê e ouve ao mesmo tempo, sincronizado. Então, esse trabalho vai fazer com que você esteja pronto para ouvir a voz. E uma dica que eu dou, comece com coisas pequenas, com coisas curtas. Né? Cria uma intimidade com o Espírito de Santidade. Fala, Espírito de Santidade, eu posso ir ao banheiro? É uma pergunta que vai te dar o quê? Sim ou não? Frase curta. Eu posso beber água? Sim ou não? Frase curta. Que roupa eu uso? Coloque o seu dia a dia nas mãos do Eterno. Por quê? Porque você vai se treinar a ouvir. Você vai se treinar a estar aberto a receber a voz do Eterno dentro de si. E conforme você for aberto para receber a voz do Eterno dentro de si, ele vai te confiando coisas maiores. E aí aquela frase que era sim, não, sim, não, sim, não. Sim, filho. Claro que sim, meu filho. Olha, você não vai beber água agora porque o seu chefe está de olho em você. Então você bebe daqui 10 minutos.
Então aquilo que era pequeno vai começar a crescer. E é assim que funciona, você tem que começar pequeno. E aí você vai crescendo e vai amadurecendo, vai aumentando ali. E o seu dom vai saindo de um dom pequeno para um dom maior. A sua capacidade vai saindo da capacidade pequena para a capacidade maior. Por quê? Porque quando Adão caiu, ele começou a matar o seu lado espiritual. Começou a matar o seu lado espiritual. Você vê que entre Bereshit e Devarim, Gênesis e Deuteronômio, a forma como Deus falava com todo o povo foi diminuindo. Para o Eterno falar com todo mundo em Shemot 19, Êxodo 19, ele teve que mandar o povo ficar 3 dias sem se achegar às suas esposas. Fez uma consagração terrível, mandou o povo lavar a roupa, teve que trazer uma limpeza geral para o povo conseguir ouvir a voz do Eterno e ver os relâmpagos, ver as vozes, né? E eles viram as vozes porque eles se prepararam. Da mesma forma você precisa se santificar para que a rua venha sobre você, entendeu? Então eu creio que esses passos que eu estou te dando, eles são enriquecedores. Ouça essa aula, vote, anote, ponha à prática. Eu tenho certeza que você vai passar a ser dirigido pelo Espírito. Você vai passar a ouvir o Espírito dentro de você e ele vai se tornar o seu melhor amigo. Vai chegar um momento onde as pessoas não vão suprir aquela fome, aquela vontade que você tem de estar com ele, de você tem de ouvir ele. E o simples fato de um dia você não ouvir a voz dele, você se sente sozinho. Mas ele está sempre com você. Então insista em buscar o Eterno. Ore constantemente e ele vai se revelar a você. Essa foi a aula sobre clareaudiência. Eu sou o Roy Boas Nerges, Lehit Haud.